dia, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Agradecemos mais uma oportunidade a Deus nosso Pai, a Jesus por confiar em todos nós, nos dar uma tarefa, um presente. Estamos aqui falando de amor, de paz, da doutrina dos Espíritos, do Evangelho. Realmente é muito gratificante nós termos abraçado essa tarefa e temos assim ganho de presente do Pai que confia em nós, e nós estamos aqui para procurar fazer sempre o melhor, sempre com alegria, sempre com amor, com boa vontade e humildade. Obrigado, Jesus, e vamos então iniciar os estudos de hoje. O estudo só de pouquinho tempo, um quarto de hora, um pouquinho mais. O que é isso? 15 minutinhos? Não é nada. Vai atrapalhar o dia da gente? Jamais. Vai ajudar a gente a compreender melhor a nossa vida, entender melhor as pessoas e saber que mais cedo ou mais tarde estaremos também entrando na verdadeira vida, que é o mundo espírita ou dos espíritos, que é o tema que a gente vai estudar hoje, começar a estudar, no livro dos Espíritos. Olha lá, já é o livro segundo, intitulado, é o mesmo livro, mas é dividido em 4 livros, como eu já tinha comentado, né? Então, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. E tem Ordem e Natureza dos Espíritos. 76 a questão, como podemos definir os Espíritos? Podemos dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Nota, Kardec, a palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal, ou seja, o espírito individual, fora do corpo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamadas filhos de Deus? Resposta: meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação, pois bem dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Bem claro, né? Ainda deu uma chamadinha. Meu Deus, está escrito aqui, não foi eu que inventei não. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não sabemos. Os espíritos não sabem como e quando Deus criou o espírito. Imagina nós querendo saber, não é muita pretensão. Pode dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Questão 79. Uma vez que há 2 elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Questão 80. Não dei bom dia Vilma, está escrito aqui, ó, bom dia, tudo bom? Que bom que você está aqui ouvindo a nossa pequena
nosso pequeno estudo, mas que esclarece um pouquinho de cada vez. A questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Kardec sempre querendo tirar uma formação a mais dos espíritos, para ver se eles estavam blefando, mas não, realmente a origem do espírito, como Deus criou, ainda para os espíritos é um mistério. E Kardec sempre perguntando, a terceira vez que ele pergunta a mesma coisa com palavras diferentes. Os espíritos repetem, a sua origem é um mistério. Repito mais uma vez. Questão 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais, ou seja, que não são matéria? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, ou seja, bem sutil, mais que vaporosa, que a gente não consegue enxergar com nossos olhos materiais, para a qual não dispondes de analogias, é tão interizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ou então, se você põe água para ferver, você vê o vapor, aquilo é bem sutil, mas o espírito é muito mais do que isso, a gente não consegue enxergar, de jeito nenhum, só através da mediunidade, que é outra história para mais adiante. Comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, ou seja, além da humanidade, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Comentário aqui a nota do autor. Os espíritos revestidos do perispírito são o objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta do item 79. Ou seja, os espíritos revestidos do perispírito são objeto dessa referência. Ou seja, o corpo espiritual, que é uma cópia desse aqui que nós temos hoje, o nosso corpo. Corre terminando a parte dos espíritos. É lógico que tem muito mais estudo, tem muito mais livros, mas aqui é o básico que está no livro dos espíritos. Vocês podem encontrar literaturas paralelas, obras de André Luiz, obras de Chico Xavier, muitas obras que vão falar mais esmiuçadamente, mais detalhadamente sobre espíritos. Mas aqui são as questões básicas para a gente começar a ficar com a nossa inteligência, com a nossa curiosidade mais desperta para buscar mais estudo. Mas tudo tem origem na codificação espírita. Então, os espíritos, a questão 83, os espíritos terão um fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Resposta: há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos
que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Por enquanto, mas já passaram mais de 160 anos. Será que é uma novidadezinha para nós? A gente sempre quer saber coisas novas. Se mal compreendeu essas daí, está sempre buscando novidade, né? Então, terminamos a parte dos espíritos. Dúvidas, posteriormente, vocês podem perguntar aí em outros vídeos, outra oportunidade, pelo WhatsApp, que eu fiz de colocar, não coloquei ainda, depois eu coloco. E também estudando nos livros, na internet, nas casas espíritas, sempre procurando buscar acrescentar mais conhecimento. Então vamos agora para a parte 2. Evangelho segundo o Espiritismo também adiantamos um pouquinho, estamos agora no capítulo 4. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Começa aquela parte que fala de reencarnação, ressurreição. É um capítulo também muito interessante e muito importante, porque a reencarnação é um dos pontos básicos, chaves da doutrina espírita. Vamos lá então. Jesus, chegando aos arredores de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: quem dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles lhe responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E do de Marcos também, capítulo 8, versículo de 27 a 30. O tetrarca Herodes, porém, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouço dizer tão grandes coisas? Ele tinha vontade de vê-lo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. E Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. E item 3, para fechar o estudo de hoje do Evangelho, após a transfiguração. Seus discípulos interrogaram-lhe e lhe disseram: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 13, Marcos, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Então, essa introdução desse capítulo fala de Elias e João, que na verdade João foi Elias reencarnado e não ressuscitado. E mais adiante vai falar mais detalhes, por isso eu não vou me adiantar no vídeo de hoje, porque senão a gente vai estar passando a carroça na frente dos bois, como fala o velho ditado. Então, nós temos aqui o seguinte ensinamento, começando, que não dá para ver o reino de Deus, ou seja, não dá para evoluir ao ponto de nossa energia, de nossa evolução, de nossa sintonia ficar assim tão elevada a ponto de vermos as maravilhas que acontecem na parte espiritual, ou sentirmos as energias mais sutis. Uma encarnação apenas é muito pouco para o homem crescer, evoluir intelectualmente, moralmente. Então é preciso várias vidas, ou seja, é preciso reencarnar. Somente realçando aqui o título, está bem claro: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa que foi os diálogos que nós vamos ter mais à frente,
com outras parábolas de Jesus, nesse mesmo capítulo, explicando como nascer de novo, como pode, como é que isso pode ser. A gente vai chegar lá, continuando um pouquinho por dia, tá bom? Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos continuar sempre estudando um pouquinho, sempre recordando, procurando coisas novas, dentro do bem, procurando aprender o que a gente pode colocar na nossa cabeça. Isso aqui você vai levar para a eternidade. Tudo que você aprender ficará registrado no teu espírito. As coisas materiais que você aprendeu, profissões e a parte moral, a parte de amor, vai ficar dentro do seu coração para sempre. Essa aqui é a grandeza da reencarnação. Gente, um grande abraço para vocês. Uma boa semana, que hoje está começando a semana no segundo dia, porque domingo é o primeiro, segunda é o segundo, mas para nós tradicionalmente é o primeiro. Então, mais fim de semana, muita paz, muita luz e até amanhã. Fiquem com